70 anos de Emei Monteiro Lobato. Uma escola é feita não de salas e muros, mas sim das muitas vidas que por ela passaram. 70 anos de vida, 70 anos de histórias. E que tal acompanhar os 70 anos da Emei Monteiro Lobato, escutando muitas dessas histórias de vida? Sherazade passou 1001 noites narrando histórias. Nós estaremos juntos escutando 7 histórias de vida a cada mês, até completarmos 70 histórias, 70 vidas, como se fossem 70 noites de puro encantamento, desenrolando um longo fio, onde a história tornará viva as tantas vidas desses 70 anos de Emei Monteiro Lobato. Diz que era uma vez uma família que começou como o Brasil, desde a colonização. Era uma família negra, baiana, escravizada nas suas mais antigas gerações, ainda vivendo na mesma terra, na mesma casa de seus antepassados, trabalhando para a mesma família de brancos, donos de terra, que até a década de 1970 ainda impunham suas leis com a presença de jagunços. Do encontro dessas duas famílias nasceu Jaci, a lua dessa nossa história, que agora começa. Jaci nasceu com a mesma dor que nasceu nosso Brasil. Sua mãe era só uma menina de 13 anos, uma menina negra que trabalhava na mesma casa grande de fazenda que sua mãe, sua avó, sua bisavó, sua tataravó haviam trabalhado, na mesma escravidão. Ela já não era considerada escrava, e sim trabalhadora da casa dos brancos. Mas teve que se casar com um viúvo de 55 anos, o fazendeiro, o dono de todas aquelas terras. Ela era só uma menina. Isso, por um acaso, era ser livre? Essa menina teve tantos filhos e, como era quase criança, mal sabia cuidar deles, e muitos iam morrendo, e no fim, apenas 9, de fato, viveram. Entre eles estava a nossa Jaci, a lua de nossa história. Jaci nasceu com o dom de iluminar as noites mais escuras, pois sua vida não havia começado com belezas. Jaci era uma menina mestiça, mas de pele mais clara, muitas sardas e muito parecida com seu pai. Ser parecida com seu pai foi a dor de sua mãe, que não a aceitava. Sua mãe vivia naquela casa de fazendeiros, mas jamais com o consenso da família do marido, o pai de Jaci. Os filhos do primeiro casamento do pai de Jaci ficaram revoltados, abandonaram a casa, mas deixaram todos os jagunços em volta das terras, sempre à espreita de ameaçar a vida da mãe de Jaci, a menina negra, que jamais poderia ocupar a casa grande, mas que ocupou, sem que ninguém lhe perguntasse se ela queria. Talvez ela só quisesse viver seu tempo de menina, que mais uma vez os brancos, donos da terra, haviam lhe roubado. E essa foi uma grande dor, ao que parece. A ameaça dos jagunços ficou tão séria que o pai de Jaci foi morar com ela e os filhos mais perto do comércio.
Comprou 3 casas e um açougue para que a mãe de Jaci tivesse um respaldo quando um dia ele partisse, pois estava entrando na velhice e sentia que não ia viver muito. Jaci foi então, conhecendo o que era ser lua. Ser lua era viver na escuridão e na solidão, aprendendo a iluminar os seus próprios caminhos. A vida de Jaci não tinha dias de vento e sol. Sua mãe olhava para ela e via o marido, o pai de Jaci, e a menina então apanhava. Trabalhava e muito, desde pequena. Seu pai, às vezes, para que a menina não apanhasse tanto, a levava de trem para Salvador em suas viagens de negócios. Mas Jaci, a nossa lua, já sabia que só podia contar era com ela mesma. Não teve infância nossa Jaci, que hoje, na sua sabedoria de tantos anos de vida, sabe que a dor de sua mãe e o que ela fazia era só repetir a dor do começo de um Brasil racista. Mas Jaci sofria, sem infância, trabalhando por trocados que a mãe às vezes até lhe roubava. Certa vez, depois da morte do pai, a mãe vendeu a menina. Jaci, um dia, fugiu da mulher que havia comprado sua vida preciosa de menina. Fugiu e, como criança, que sempre quer se esconder embaixo da saia da mãe, escondeu-se embaixo da cama da mãe. A mulher que havia comprado Jaci estava de mudança e veio reclamar da menina que estava sumida. A mulher xingou a mãe de Jaci de tantos nomes feios que doeram na menina. Afinal, sua mãe, depois que a mulher havia ido embora, a encontrou embaixo da cama. E nesse dia, Jaci apanhou como nunca. Até hoje, Jaci tem uma dor que não se cura nas costas, pois todo o tempo de menina carregou gamelas de carne do matadouro até o açougue de sua mãe. Jaci não tinha fantasias de encontrar o sol. Jaci sabia que estava sozinha e precisava partir. Foi o que ela fez. Aos 16 anos, com a ajuda de uma mulher para a qual ela trabalhava, fugiu para São Paulo. Carregava apenas o endereço e a indicação de um trabalho na casa de uma rica família baiana que morava em São Paulo. Jaci não sabia ler, mas sabia fugir de uma história sem fim que o Brasil racista queria e ainda quer que se repita. Mas Jaci sabia querer outra vida. Sabia que tinha um brilho seu e que ele daria conta de mantê-la viva e bem. Ao chegar em São Paulo, mais 2 moças que haviam acompanhado a menina Jaci durante a viagem deixaram-na sozinha na rodoviária. Jaci só tinha um pedaço de papel com o endereço da casa em que ia trabalhar e mal sabia ler, mas pegou um táxi e seguiu. Acontece que o motorista parecia nunca chegar ao destino. Ela percebeu que ele estava passando pelas mesmas ruas. Ela viu um posto policial e pediu que ele parasse. Jaci, muito esperta, gritou chamando os policiais e disse: "Esse motorista está há um tempão rodando pelas mesmas ruas comigo e nunca chegamos. Eu não conheço nada. Acabei de chegar e preciso ir a essa rua." E mostrou o papel. O motorista ficou pálido com um susto. Os policiais mandaram que ele descesse do carro, olharam os documentos. Disseram ao homem que seus dados estariam ali, nas mãos deles, que o homem levasse a moça até seu destino, que aliás estava muito perto. Era a Rua Maria Paula e que não cobrasse nada dela.
Quando enfim Jaci chegou à casa de Teresa, sua nova patroa, ela estava desesperada, pensando que tivesse acontecido alguma coisa. O motorista não cobrou nada e sumiu. Jaci começou a trabalhar ali, mas logo entendeu que, na verdade, sua nova patroa a mantinha prisioneira. E ainda por cima, seu marido começou a assediá-la. Jaci vivia em pânico, e a filha do casal, tudo percebendo, acreditou em Jaci, por sorte, mas em nada mudava a ameaça do homem, e para piorar, a sua mulher nunca estava em casa. Os muros da mansão eram enormes e era impossível fugir dali. Mas havia um pedaço do muro que era um pouco mais baixo e dava para a casa vizinha. Jaci então conseguiu chamar a empregada do lado, que chamou a sua patroa, e elas ficaram sabendo de sua condição de prisioneira e resolveram ajudá-la. A vizinha arrumou outro trabalho para Jaci, no apartamento de uma senhora chamada Eva, na Avenida Angélica. Depois, ajudaram Jaci a pular o muro e, finalmente, a liberdade, conquistada outra vez. Era para ser livre que Jaci tinha fugido. Por isso, doeu ganhar as estradas, passar fome por 3 dias para chegar em São Paulo, saindo dos muros de sua mãe, para no fim ser encerrada outra vez em outros muros, agora daquela mansão assustadora. Sua nova patroa era uma ótima cozinheira. Acordava cedo para cozinhar, sempre em fogo baixo. Jaci tudo observava e nada perguntava. Guardava cada gesto, cada aroma, cada tempero. Certa vez, sua patroa foi viajar para Israel, pois era uma família de judeus. O filho e o marido ficaram aos cuidados de Jaci. Quando estava próximo o retorno de Dona Eva, Jaci preparou uma mesa linda com todas as comidas que ela costumava cozinhar. Ao chegar, a sua patroa não entendia, pois nada tinha ensinado a Jaci. Mas Jaci, quem te ensinou a cozinhar todos esses pratos? A senhora, Dona Eva. Eu vi cada coisa que a senhora cozinhou e guardei comigo. Dona Eva chorava e Jaci também. Não tinha sido Eva quem lhe ensinara, mas Jaci mesmo, que aprendera com os olhos. Acostumada à sua solidão e silêncio de lua, aprendia assim, com os olhos, sem nunca perguntar. Assim foi que Jaci revelou-se a cada dia uma cozinheira das melhores. Trabalhou muitos anos na casa dessa família. Conheceu um dia seu marido, seu amor, seu companheiro de uma vida toda. Lázaro trabalhava como frentista de um posto. Logo, casaram-se e foram morar numa pensão. Depois, na Brasilândia. Tiveram seus filhos. Morando tão longe, já se demorava muito para chegar. E Dona Eva facilitou para que eles se mudassem para uma kitnet no centro da cidade, para ficarem mais perto. Depois, a vida deu a Jaci uma oportunidade bonita. Ela e uma cuidadora de idosos, Hilda, tornaram-se muito amigas. Vendo tanto que Jaci trabalhava, Hilda resolveu ajudá-la a conquistar seu próprio cantinho. Encontrou um apartamento pequeno e assinou as promissórias para Jaci, como garantia, e assim foi que ela conquistou a posse de um lugar seu, mas a que custo? O apartamento só seria dela e da família depois de pagarem todas as promissórias. Jaci e o marido quase se mataram de trabalhar. Eram 2, 3, 4 trabalhos. Jaci passava roupas
e começou a fazer salgados para os bares. Ela nem dormia mais. Passava a noite fazendo salgados. De manhã, entregava nos bares bem cedo. Foi então que ficou muito amiga da diretora da escola dos seus filhos, que era justo a Emei Monteiro Lobato. Ismeia, sabendo do tanto que labutava Jaci, conseguiu uma vaga na escola para ela como cozinheira. Esse trabalho Jaci amou desde a primeira vez, mas continuava limpando o apartamento de Dona Eva aos finais de semana e ainda limpando uma capela para as freiras. Levava seus filhos nesses trabalhos extras. Com o tempo, aprendeu a fazer jantares congelados e tinha muitos clientes nos prédios todos por ali. Os anos foram passando, seus filhos crescendo e o trabalho sempre ocupando todo o tempo. Um dos seus irmãos acabou lhe encontrando e quis que ela voltasse e ocupasse a sua terra, herança do seu pai, um direito dela. Jaci nunca quis essa terra, marcada pela dor da sua mãe e de tantas gerações passadas, de mulheres escravizadas por gerações de homens brancos. Reencontrou sua mãe, mas já não havia uma mulher, só a dor e a culpa. Jaci a perdoou. Jaci entendeu que era assim para tantas mulheres negras desde sempre no Brasil, e não eram todas que escapavam da dor e da miséria. Jaci perdoou, mas era demais ficar perto daquelas terras, daquela história, e voltou para São Paulo, para a escola e seus pratos que alimentavam, acalentavam, para sua cozinha sempre tão afetiva, para perto do fogão que lhe esquentava o coração. Foi então que uma outra amiga sua, uma corretora, conseguiu um desconto muito grande no apartamento que estava à venda. Jaci vendeu o antigo e ela e sua família mudaram-se para outro, maior e melhor. E ainda mudariam para um terceiro apartamento, mais bonito, onde vivem todos, Jaci e os filhos, até hoje. Os filhos cresceriam bem, todos formados, e sua neta também. Ela e o companheiro Lázaro conseguiram educá-los bem. Não esqueceram de passear, suavizar a vida dos pequenos, para que tivessem menos dores do que eles, menos tristezas para contar. Jaci é uma trabalhadora incansável desse nosso Brasil. Ela deu a si mesma a luz que lhe roubaram. Ela iluminou as noites da sua vida com sua incansável doçura de ser Jaci, a lua. Jaci, desde que saiu de sua terra, a Bahia, passou muita fome, mas há 40 anos ela cozinha para as tantas crianças que entram e saem da Emei Monteiro Lobato. As suas mãos, o seu fogão coração sabem alimentar. Jaci, a nossa lua, encontrou o seu sol.